Para você que sintoniza a TV Rede Paulista, boa noite. O Camarote RP está mais uma vez no ar. O final de semana esportivo passado a limpo. Tem muito gol para você. Tem um Campeonato Paulista que está pegando fogo. Palmeiras segue líder. O Corinthians tropeça. Que clássico nós tivemos no Morumbi, hein? O São Paulo levou a melhor. Tem o Paulista que nesse momento está jogando e empatando em casa. Rodrigo Bragueto passou a mão no Paulista. Deu um pênalti inexistente para o 15 de Piracicaba. Bom, tudo isso e muito mais já com os nossos comentaristas que já estão aqui a postos. Imediatamente mande a sua mensagem, a sua participação através do twitter.com/Rede Paulista, tá certo? @Camarote RP e o facebook.com/TV Rede Paulista, tá certo? São os dois canais de comunicação via rede social para você entrar em contato com o programa. @Camarote RP e facebook.com/TV Rede Paulista. Eu vou para um rápido intervalo comercial, não saia daí, porque tem muito esporte para você e, é claro, a sua participação aqui na TV Rede Paulista. É um instantinho e eu volto já. Mande a sua mensagem através da rede social, @Camarote RP ou pelo Facebook, facebook.com/TV Rede Paulista. Murilo Bronzelli, boa noite, seja bem-vindo. Você tem um destaque importante, eu tenho certeza. Estou aqui preocupado com o Paulista e continuo empatando em 1-1. Já o resultado final, a 14ª rodada terminou. Mas você tem um destaque especial, não tem? Boa noite. Boa noite, Carlos Henrique, Moselli, Monteiro. Boa noite a todos que estão nos assistindo aí. Bom, o destaque hoje é em relação à CBF, né? A sucessão aí do Ricardo Teixeira, agora o Marinho é o novo presidente da CBF. Algumas pessoas estão perguntando muito, né? O que vai mudar, o que não vai mudar. Gente, na minha opinião, não vai mudar nada a curto prazo, né? Vai existir uma guerra muito grande. Eu assisti uma entrevista essa semana muito importante sobre essa sucessão. As federações, obviamente, elas querem tomar um pedacinho do poder, né? Cada um no seu lugar. Existe um ciúme muito grande da Federação Paulista, do Marco Polo Del Nero, que eles são muito ligados. Agora, eu tenho certeza que vão haver mudanças, mas a curto prazo não podemos esperar nada, não. Então, acho que isso é um tema a ser discutido e essa disputa de poder vai ser muito grande agora com algumas crises de ciúme, né? Crises emocionais, mas vamos ver aí o que a gente torce para o futebol brasileiro sair ganhando e a CBF poder dividir um pouquinho com os clubes pequenos aquilo que tem de poder. Eu definitivamente acho que concordo com você. A curto prazo nós não vamos ter nenhum tipo de modificação assim significativa, mas nos bastidores já dizem que Mano Menezes está na corda bamba. Isso é quem vive o dia a dia da CBF, essa não é uma informação minha. Você acredita que o Mano Menezes, com a entrada do Marinho, possa estar correndo qualquer tipo de perigo? Eu acredito sim, Carlos. Eu acho que o Mano Menezes vai ter Olimpíada agora, porque o trabalho dele não foi provado nada, né? Alguns amistosos, a gente vê aí que a seleção não engrenou, né? Principalmente no coração aí do brasileiro, e o Mano Menezes precisa tomar cuidado. Inclusive, hoje ele já foi assistir o jogo Santos e São Paulo, né? Acho que ele já está se precavendo aí, sabendo que ele vai ter que trabalhar um pouco, porque as novas alianças vão ser formadas e isso vem de encontro a todo mundo, né? O Ricardo Teixeira saiu, o André Sanches aí tá, também não sabemos os bastidores, né? O Mano Menezes, então todo mundo tem que tomar juízo agora e provar com resultado porque está lá. Aliás, não foi o seu André Sanches que disse para todo mundo ouvir que o Ricardo Teixeira só deixaria a CBF, não é? O dia que o Sargento Garcia prendeu o Zorro, não foi isso que ele disse? Ah lá, o André Sanches que falou. Não falou, Murilo? Foi. Isso aí é uma frase que foi colocada, de novo, a gente sabe aí o quanto foram 23 anos do Ricardo Teixeira na seleção. É uma coisa muito estranha também ele sair 2 anos antes da Copa, né? Porque depois de tudo que foi costurado, então a gente sabe que se saiu é porque a coisa estava feia mesmo. Ele não ia deixar agora que esse evento, o maior evento do mundo ia acontecer no Brasil, ele sair da CBF, ele deixar a presidência. Então, realmente essa frase foi colocada aí, mas eu acho que foi muito mais uma postura de poder do que uma frase bem colocada de maneira inteligente. Nivaldo Moselli, boa noite, seja bem-vindo de volta. O seu destaque, está percebendo, você que está ao fundo, daqui a pouco você vai ver em close
não é? Ele já está agitando o coreto aqui, realmente. Ele chega todo final de semana. Veja o cara, ele fez um cartaz. Esse cidadão, ele está querendo me derrubar aqui nesse programa, não é possível. Olha lá. Hoje ele trouxe um cartaz e vai ficar por último, só porque escreveu o cartaz. Está agitando o coreto. Há uma manifestação aqui contra a minha pessoa, mas tudo bem. Já sou o último, né? Você já chamou ele, chamou Nivaldo ele. Moselli, boa noite. Seja bem-vindo. Boa noite, Carlos. Boa noite, Monteiro, Murilo. Boa noite. Enquanto um minutinho, por favor. Close no Carlos Henrique, por gentileza. O Paulista faz 2-1. Viramos, meu Deus do céu. Meu Deus. Aleluia! 2-1 para o Paulista, mas não acabou o jogo. Desculpe, Moselli. Prossiga. E boa noite também a todos os amigos que nos assistem. E o destaque meu vai para a maior competição, na minha opinião, do planeta, que é a Champions League. Chega na fase final com jogos sensacionais e um já está definido, provavelmente, se passarem os dois clubes, a final seria entre Barcelona e Real Madrid, que são os dois melhores, na minha opinião também, as duas melhores equipes do planeta. Eles só se cruzariam na final. Começa na outra semana, no dia 27 e 28, e vem muita coisa boa por aí, é só assistir. Muito bem. Bom, se acontecer uma final espanhola, aliás, Barcelona e Real Madrid só se cruzam na final. Só se cruzam na final. Muito bem. Você quer arriscar um prognóstico Milan e Barcelona? Barcelona. Eu vi o Milan jogar, inclusive assisti sábado também, ganhou outra vez, vai indo bem no campeonato italiano. Mas o destaque do Milan é o Ibrahimovic, só o Robinho não joga, um outro jogo ele joga, o outro não. E o Milan é uma equipe já que está meio cansada, tem o Seedorf que também já não é aquilo que ele foi. E o Barcelona, não precisa falar nada, né? É difícil falar. Vou falar o quê do Barcelona? Mais? Então, é a maior equipe do planeta mesmo. Sem falar da sorte, da competência também, né? Do Mourinho, que ganhou de presente o Apoel do Chipre, para ser adversário na próxima fase. É que foi a grande surpresa, né, Carlos? Vamos colocar na tela só os próximos jogos, antes do JB Monteiro, que está pronto para falar. Esses são os confrontos da Liga dos Campeões, quartas de final. Apoel do Chipre e Real Madrid da Espanha, Bayern de Munique da Alemanha e Olympique Marseille da França, Benfica de Portugal, do Arthur JB Monteiro, contra o Chelsea da Inglaterra, e o Milan contra o Barcelona, quartas de final da Liga dos Campeões. JB Monteiro, boa noite, seja bem-vindo. A cidade quer ouvi-lo. JB Monteiro, a maior audiência da televisão em Jundiaí. Tá tudo bem comigo? Tudo bem, Carlão, Moselli, Murilo, aos amigos que estão em casa, descansando e que são fiéis ao Camarote RP. Muito obrigado por tudo e, em especial, queria mandar um abração já de cara ao Dr. Reinaldo Basile. O Reinaldo não perde um programa da gente, lá está no seu apartamento, confortável, assistindo ao Paulo César Cavalcante de Andrade, também parceiro de trabalho. E uma coisa, Carlão, que você não sabe, mas eu estava vindo para cá e recebi um e-mail, eu queria mandar um abraço para a Ingrid, é uma pessoa que está na Nova Zelândia. Poxa, que legal. E ela assiste todo domingo, assiste nosso programa, então, e eu falei, Ingrid, vou te mandar um abraço, estou te mandando, tá? Pô, Ingrid, muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Aliás, nós temos muitas pessoas fora do país, não é? O Mozelinho está lá, fora do país, lá na Suécia, não é? Está na Suécia assistindo. Tem muito. O Emílio Nolli está em Nova York, não, em Los Angeles. Nova né? York. Nova York assistindo. Todo domingo assiste a gente. Estélio está no Japão, Professor Sérgio Soares. Sérgio Soares, todo mundo no Japão. Um abraço para todo mundo. Posso mandar dois também, Carlos? Depois dele, porque senão ele vai ficar falando. Tem mais? Senão ele vai falar que nós só abraço. não rifamos. Só abraço. Depois, na volta, você... O Monteiro tá carente hoje. Tô carente, Tá carente. Só para terminar o negócio do abraço, então eu respondi para a Ingrid, falei, mas você vai assistir aí, tal, Nova Zelândia, que horas vai ser? Era meio-dia lá. Que legal. Então, deve estar no seu... Através da tvredepaulista.com.br. É isso aí. Bom, começando então, eu queria dar meu destaque inicial, será para essa pessoa, sabe, que eu me enganei redondamente, que é o Adriano. Achei que era a última chance que ele teria de ser um jogador de futebol, né, de verdade, e não assim como fantasia. E, infelizmente, eu me enganei redondamente. Por quê? Ele teve todo o tempo do mundo para se recuperar no Corinthians, toda a parte médica melhor do Brasil, mas só que o problema dele não é físico, o problema dele é mental, que todo mundo já sabe, e ele não vai deixar isso
tão logo. Mas o meu, eu assustei, porque assim que ele saiu do Corinthians, já tinha dois, um é o Flamengo, outro time eu não sei, que está interessado no seu futebol. Então, se isso acontecer mesmo, o prejuízo total vai ser para o Corinthians, né? Por quê? O que acontece? Ele veio se recuperar no time do Corinthians e vai jogar em outro time, fazer o brasileiro para outro time. Esse aí é o meu destaque, infelizmente, negativo do futebol. O Corinthians pagou 12 mil reais por minuto para o Adriano jogar. Isso, ele quer mais 1,5 milhão agora para rescisão e ele falou que não abre mão. Que barbaridade, não? Você vê que é prejuízo, né? Quem Mozelli, paga... não foi de todo prejuízo, Mozelli, né? não pode esqueça esquecer dos seus o abraços, gol. por favor. Não pode esquecer o gol que ele fez contra o Atlético Mineiro, que ajudou o Corinthians a Quanto campeão. vale? Quanto Vale vale aquele esse gol, gol aí? Que nós falamos. Quanto vale um título do Campeonato Quanto Brasileiro? vale, Pô, mas se for assim, então... E outro dia ele jogou um jogo só que o Tite deixou, ele fez outro gol. Um abraço, dois abraços para o Fernando Machado, que não perde um programa na gente. Um abraço, Fernandão, de coração mesmo. E para o Picoco Bárbaro, que deu destaque do programa no Jornal Bom Dia, na coluna dele. Picoco, um abração. Mandem as suas participações para cá, através do Twitter, @CamaroteRP, e também do facebook.com/TV Rede Paulista. Eu vou para um rápido intervalo comercial, volto já já. Tem tudo sobre o Paulista, 14ª rodada, tem o debate de toda a equipe aqui sobre o clássico, que foi de arrepiar, 5 gols, o São Paulo virou a partida, ganhou de 3-2, com um homem a menos, tem o Palmeiras, que é mais líder do que nunca, o Corinthians, que mais uma vez empatou com a ajuda da arbitragem, e tudo sobre a vitória parcial do Paulista. Não saia daí, o Camarote volta já já. Muito bem, estamos de volta com um pouco mais do Camarote RP. Por enquanto, resultados parciais do Campeonato Paulista, 14ª rodada. Daqui a pouco, classificação completa, todos os jogos atualizados, o clássico do Morumbi. Nós vamos falar também do jogo do Corinthians, que foi a Ribeirão Preto. Vamos falar do Palmeiras, que é mais líder do que nunca, ganhou no Pacaembu, não é? Os resultados parciais, o Bragantino vai empatando com o Botafogo em 1-1. O Paulista vai batendo o 15, 2-1. E o Oeste virou para cima da Portuguesa. Que barbaridade. Estava ganhando a Portuguesa de 2-0. O Oeste agora, aos 48 minutos, faz com Marcinho Beija-Flor 3-2 e deve ser esse número final. O Oeste vai a 13 pontos com essa vitória e é um resultado terrível para o Paulista. Bem, com essa vitória o Paulista chega a 19. Não, acho que não, Carlos. O Oeste já está na terceira divisão já. Tá. Mas você está falando da vaga, né? O 3-2 eu estou me referindo pelo momento que o Oeste está no campeonato. Porque o Paulista, ele ainda busca, né, se manter dentro da competição. E o Oeste, ganhando essas partidas uma atrás da outra, não é? O Oeste, ele acaba dificultando muito, vai jogar com muito corpo. E o jogo do Paulista contra o Oeste é na cidade de Itápolis, né? Certo. E terminou o jogo, hein? Terminou o jogo. O Oeste ganhou da Portuguesa 3-2. Eu não sei não essa Portuguesa, hein, gente? Se o Jorginho resiste a mais um resultado negativo. Não resiste, mas o Portuguesa está com 14 pontos. Só está o Oeste e Guaratinguetá e o Botafogo já na zona de rebaixamento. Mas será que ele tem tanta culpa assim, gente? Ou é o time que ficou muito enfraquecido? A Portuguesa. Não, o time não é enfraquecido, né, Carlão? É diferente do Paulista. O Paulista... O técnico não tinha culpa, e esse também não tem, porque o time é muito fraco. Agora a Portuguesa não. A Portuguesa é praticamente o time que ficou campeão da Série B. Perdeu o Edno e o Marco Antônio. Mas isso não mexe muito. Marco Antônio, o volante que o Corinthians queria, eles não venderam. E como fez mal aquele amistoso que ganhou do Corinthians de 1-0 no começo, antes de começar o campeonato, lembra? O Português ganhou de 1-0, a gente chegou até a cogitar de como fez mal aquele amistoso. Verdade. Agora, se o Jorginho cair, na sua pergunta, vai contratar quem? Wagner Benazzi. Vai trazer do Botafogo? Eles têm, o dirigente brasileiro tem uma criatividade tremenda. Mas ele não ou vai o Wagner, ou vai Estevão Soares. Não muda disso, não tem uma renovação. Foi uma pena que o Sérgio Baresi não tivesse dado certo aqui no Paulista. Né? Se tivessem dado um time um pouco melhor para ele, eu até fazia votos
para que acontecesse essa renovação, porque senão fica toda hora na mesmice. Mas eu quero falar com vocês sobre Copa do Brasil. Daqui a pouco todos os resultados, o Clássico, Paulista, Palmeiras, São Paulo, Santos, o Corinthians que empatou na mão grande lá em Ribeirão Preto contra o Bafo. Pronto. Bom, no meio de semana nós teremos, eu vou projetar o jogo do Paulista, depois a gente fala do Palmeiras que venceu só de 1-0 e do São Paulo que goleou 4-0 com 4 gols de Luiz Fabiano. Vocês acham que o Paulista tem chance na Copa do Brasil jogando no Serra Dourada? Começando por você, Mosélio. Ah, não, Carlos. Eu acho que o Paulista, principalmente com o resultado de hoje, terminar isso aí, tem que focar, lutar pela Série D, que tem chance. Hoje estaria classificado para a Série D, Mojimirim e Paulista. Então esquece o Goiás, porque no Serra Dourada é difícil jogar, grama alta, pesado. O próprio Luiz Carlos Martins que é difícil. Então, na minha opinião, ele deve mandar um time misto lá, um time reserva, e guardar o pessoal para o jogo dificílimo no fim de semana, né? Você concorda, Monteiro? Concordo, eu acho que tem que mandar o time em reserva, assim, e esquece a preocupação do Paulista, não cair. Pelo amor de Deus, não vamos falar em Série D, hein? Não vamos falar. Série D é consequência da tabela. Não, eu só estou falando que hoje, Monteiro, na classificação de hoje, ele estaria na Série D. Mas eu falei seu nome, seu Mazé? Não, estou falando. Nem falei seu nome, só falei seu... começar logo não, cedo. nem falei o seu nome, eu só falei que esqueça a Série D. Eu só estou falando que hoje estaria na Série D. Hoje, só. Não sei, mas... Estou falando que vai na Série Não, D. é consequência, Mosélio. Nós temos que ficar na primeira divisão, é isso que importa. Então, eu acho que tem que mandar mesmo o time reserva lá e... Quem sabe, né, Carlão? Você já pensou, mandar o time reserva faz uma bela partida lá? Se eu não estou enganado, se passar de fase na Copa do Brasil, ganha 150 mil. Só de passar para a próxima fase. Aí, pela situação financeira, Murilo, você acha que vale a pena arriscar ou você concorda com o Mosélio e o Monteiro? Olha, eu acho que tem que mandar o time titular. Eu prefiro que o Paulista jogue. O que o Monteiro está falando tem muito sentido em relação a esquecer o negócio da Série D. Não é que nós somos contra isso, é que a gente enxerga uma realidade e muitas pessoas perguntam durante a semana, poxa, mas você não acha que tem uma vaga? Não, não é isso. É que a situação da tabela é complicada para nós, a gente sabe da realidade. Agora, eu não vejo motivo nenhum para mandar o time em reserva e poupar. Nós estamos com 19 pontos, tem que focar. A chance de ganhar do Goiás é muito pequena, mas existe. Existe uma possibilidade de você ganhar do Goiás, sim. Então, eu acho que tem que mandar o time titular e buscar essa classificação aí. Mais ainda, né? Com esse retorno financeiro, melhor ainda. Mas a classificação está antes do retorno financeiro. Mas sabe o que acontece? Só para complementar. Claro. Por isso que eu falei time reserva. Porque você veja, você manda o time titular, lá você corre um risco de machucar um jogador. O Paulista vai jogar, acho que na quarta ou na quinta-feira ele joga com o Goiás? Quarta. Na quarta-feira? Quarta-feira. Então, aí ele vai sair com o Oeste, não vai? É. Então essa viagem é desgastante, cansaço, o time já não é bom, ainda vai cansar o time, Então eu penso tudo nisso, sabe? Para recuperar o time, deixar o time aqui. E o jogo encerrado, hein? Paulista ganhou 2-1. Opa! Tá encerrado aqui. Bom, O jogo. muito bom, Excelente muito bom. resultado pela circunstância. O primeiro tempo foi terrível, gente. Quem assistiu sabe. Sufoco, pressão. Foi muito difícil. Pênalti inexistente. O Bragueto foi muito mal. É um árbitro que até tem a nossa credibilidade, mas eu tenho certeza que ele vai embora de Jundiaí com dor na consciência, porque ele marcou um pênalti para o 15 de Piracicaba inexistente, um escândalo. E daqui a pouco eu quero abordar isso com vocês mais para frente, não é? A gente já falou sobre Copa do Brasil, eu estou com os companheiros aqui, eu acho que tem que poupar por causa do jogo contra o Oeste. Mas se colocar o titular também não está errado, cada um tem a sua opinião, mas eu pouparia porque um empate diante do Oeste fora de casa é sensacional para o Paulista. Que com 20 pontos o Paulista sela a sua permanência. Joga mais tranquilo, sai toda essa pressão. Porque, tudo bem, o time está jogando mal, mas também tem muito moleque jogando. Moleque no bom sentido, tá, gente? O moleque é de idade. Então, tira um pouco a carga de responsabilidade dessa coisa, não é verdade? De não conseguir desenvolver o futebol. E já pensou se esses meninos agora, com alívio, né, com a volta, com um pouco mais do Luiz Carlos Martins, começa a ganhar corpo e de repente ganha um jogo ou outro aí pela frente? Pode acontecer. Eu não estou apregoando isso. Estou muito com o pé no chão e já satisfeito com esse resultado e com a permanência do time na série A do Campeonato. Viu, Carlos? Tem um ponto favorável também, né?
contra o Corinthians e provavelmente contra o Palmeiras vai estar disputando a Copa do Brasil, que já está praticamente classificado no Paulista. E o Corinthians vai estar na Libertadores no jogo contra o Paulista, que pode jogar com o time reserva. Então é um ponto favorável. Agora é uma pena que Goiás é muito longe também, é desgastar, que nem o Monteiro falou, né? Bom, eu queria abordar rapidamente com vocês, Copa do Brasil, São Paulo goleou com 4 gols o Independente, 4 gols de Luiz Fabiano, e o Palmeiras só fez 1-0 no Coruripe e vai ter o jogo de volta. Palmeiras e São Paulo na Copa do Brasil, para a gente encerrar o assunto Copa do Brasil, que já a gente já vai abordar aí, evidentemente, o Campeonato Paulista. Eu estou torcendo para os dois irem para a final, porque aí o Estado de São Paulo já teria um representante na Libertadores do ano que vem. O caminho está bom, porque o Palmeiras joga com o Grêmio e o Cruzeiro, e o São Paulo tem o Atlético Mineiro e o Botafogo pelo caminho, os mais difíceis. Acho que dá com São Paulo e Palmeiras numa final. Continue participando, @CamaroteRP pelo Twitter e pelo Facebook, facebook.com/TV Rede Paulista. Monteiro, São Paulo e Palmeiras, Copa do Brasil. Concordo com o Moselli, acho que não tem muito aí o que falar. A única coisa, uma observação, que o Palmeiras não dá muita sorte na Copa do Brasil. Né? O Palmeiras, quando joga na Copa do Brasil, vocês lembram do Asa, né? A complicação que é, e o ano passado também foi eliminado por um time pequeno. Quer dizer, só tenho medo disso só. Mas, seguindo as regras... Palmeiras não tem. Não, seguindo as regras, eu acho que o Palmeiras vai, afinal, como você falou. Você está secando o Felipão de novo, Monteiro. Palmeiras e São Paulo. Só que no meio do percurso... Eu não acho que é Palmeiras e São Paulo, não. Não, eu acho que Palmeiras e São Paulo deve sobrar nisso aí. Monteiro, não sei não. O Palmeiras agora tem um lado favorável. Filipão é especialista em eliminatória, em jogo de ida e volta. Ele já ganhou com o Criciúma o campeonato, ganhou com o Grêmio e ganhou com o Palmeiras. Então não é o Palmeiras, é o Filipão que tem sorte. O que você pensa, Murilo? Bom, primeiro o Palmeiras joga em Jundiaí quarta, né? É. Todo jundiaense aí que gosta, né? E é palmeirense, legal tá lá. Eu acho que o São Paulo engrenou hoje, né? Parece que o time realmente começou a dar sinais. O Palmeiras também é um time em formação. Mas Copa do Brasil é um campeonato que você joga um jogo mal, perde... Aí você perde e não fez nenhum gol fora de casa, aí você toma um gol dentro de casa, é complicado. A tendência é que eles sigam na competição, entendeu? Que eles realmente cresçam na competição, mas com o Grêmio aí, com o Cruzeiro, né? Eu acho bastante complicado. Aí a gente já tem esse diagnóstico de final, mas a tendência é essa. Vamos aos próximos jogos da Copa do Brasil, no meio de semana, os jogos dos times de São Paulo. Por gentileza, Guilherme, bota na tela. Quarta-feira, Portuguesa e Cuiabá, Goiás e Paulista. Na quinta-feira, Ponte Preta e Sapucaiense do Rio Grande do Sul e o Palmeiras contra o Coruripe. Esse jogo do Palmeiras vai ser em Jundiaí na quinta-feira e o Paulista joga fora de casa na quarta-feira. Posso só dar uma informação sobre o jogo? Pois não. As pessoas têm cadeira cativa, tá sabendo, né? Você quer falar? Não, pode falar à vontade. As pessoas têm cadeira cativa e já decidem. Esse jogo não tem nada a ver com a federação, tem a ver com o Paulista. No verso do seu carnê, se você olhar aí, você vai ver que não garante o que o Paulista fez é negociar com o Palmeiras e você vai pagar só metade do ingresso, ou seja, R$80, porque o normal é 160. Então, proprietários de cadeira cativa, vocês vão pagar R$80 para assistir o jogo do Palmeiras. Muito bem, nós vamos por um rápido intervalo comercial, mas eu recebi durante o programa aqui uma imagem reveladora. Mais uma? Ele é músico, ele é vendedor e dos bons, não é? Já foi sapateiro, motorista de ônibus, e eu não sabia, sinceramente eu não sabia. JB Monteiro fabrica ovos de Páscoa. Monteiro, que bom. Recebemos uma imagem e o Guilherme pode colocar agora na tela. Eu estou surpreso com isso, não é? Fabricando ovos de Páscoa. Isso é na sua residência, JB? Deixa eu até colocar o óculos para ver se tem imagem. JB. Não é possível. Ali na fabricação Monteiro dos ovos de Páscoa. Monteiro está parecendo um coelhinho, Monteiro. Olha ele que bonitinho, um coelhinho branco. O que é isso, cara? Você arrumou essas... Não JB, só uma coisa, você tem que usar proteção nos cabelos, cara, porque isso é anti-higiênico. Não, primeiro que você está vendo que o cara ele está com a proteção lá, porque o cabelo não é preto assim. Olha o meu cabelo lá. Quem está na imagem está vendo, meu cabelo é cinza. É por causa que a foto é distante. Isso dá problema com a vigilância sanitária, hein, Monteiro? Não.
Então, fizeram até uma touca no cara, pelo amor de Deus. o que acontece é o Branco tem, seguinte, Monteiro. se eu fosse você que está em casa, eu não adquiria os ovos que ele está vendendo, porque olha a falta de higiene que ele fabrica os ovos de Isso Páscoa. é brincadeira. Vamos para um rápido intervalo comercial e na sequência tudo sobre os grandes clubes e a vitória do Paulista no Jaime Sintra. Não saia daí, o Camarote volta já. Muito bem, estamos de volta. Domingo esportivo que começou tenso, né? Depois das 6 horas e agora mais aliviado. Eu, sinceramente, estou muito aliviado com a vitória do Paulista, de virada para cima do 15 de Piracicaba, levando o time a 19 pontos na competição e trazendo aí efetivamente um pouco mais de tranquilidade para o jogo do final de semana contra o Oeste, né? Mas já já a gente vai falar do Paulista à vontade. Bom, gente, o Palmeiras fez mais uma vítima. O Palmeiras é líder do campeonato, passou o Corinthians. O Palmeiras tem 32 pontos, jogou com a Ponte ontem, fez em 12 minutos 2 gols, depois a Ponte deu um sufoco no segundo tempo. Mas o fato é que o Palmeiras fez uma viagem desgastante na Copa do Brasil, veio para jogar no sábado, né, com pouco tempo de recuperação e venceu o jogo, gente. E o Palmeiras tem 32 pontos. Eu tenho como opinião, e quem assiste esse programa sabe, que o Palmeiras, ali ó, o Palmeiras está jogando um futebol, de campeão, não plasticamente, mas está jogando para ganhar o campeonato. Queria que vocês falassem sobre o Palmeiras, daqui a pouco a gente vai colocar os gols aí, sobre mais uma vitória do Palmeiras. Começando por você, Murilo. Não, Carlos, é indiscutível que o Palmeiras vem crescendo. Ontem o Felipão começou o jogo com o Daniel Carvalho, Valdívia e Barcos, né? Pela primeira vez, o Michael Leite, se não me engano, estava suspenso. Então começou o jogo muito bem, fez 2 gols, acho que com 12 minutos já estava 2-0. É indiscutível que o Palmeiras vem evoluindo, vem crescendo. Agora, falar ainda em futebol de campeão eu acho um pouco cedo, né? Pode ser que aconteça realmente, porque aí o Felipão em mata-mata ele gosta desse tipo de campeonato, né? É chegado nisso. Agora eu continuo dizendo, é um time que está em uma expansão, está em formação, está em crescimento, precisa alinhar algumas coisas lá, porque no final do jogo também tomou um sufoquinho da Ponte aí. E o elenco, né? Quando ele olha para o banco, ele fala assim, tá, ele colocou o Tinga ontem e a coisa deu uma complicada no final lá. Mas indiscutível que os 11 jogadores... Hoje o Palmeiras tem 11 jogadores que realmente honram a camisa e fazem... O Palmeiras consegue pressionar alguém, coisa que não conseguia antes. O Michael Leite não jogou, fez tanta falta assim. Eu achei o Palmeiras bem em alguns momentos, mas sentindo a falta daquela velocidade, daquela bola longa de velocidade no Michael Leite. Sente a falta, né? E principalmente na hora de você colocar um reserva, né? Você tem uma opção no banco ali que você mude a história do jogo, mude a trajetória da bola, mude o time. Com certeza faz diferença, sim, né? E mesmo que ele comece de titular ou fique o Daniel Carvalho na reserva, entendeu? Tem um elemento de surpresa, coisa que o Palmeiras não tem mesmo. Mozelli, dá para a torcida do Palmeiras ficar empolgada com o time ou é muito cedo? Eu acho que essa empolgação a torcida do Palmeiras já tem. Ontem foi muita gente no Pacaembu, já prestigiar. 19 mil. Né? 19 mil. A cada jogo está aumentando a torcida do Palmeiras, quer dizer, estão acreditando mais no time. E o time vem correspondendo. E o Michael Leite foi um jogador que fez falta porque já tem um esquema com ele. Agora, só um destaque também nesse jogo aí, o Lauro, o goleiro da Ponte Preta, no segundo gol do Marcos Assunção, meu Deus do céu. Goleiro dessa categoria tomar um gol que ele tomou. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o Mozelli, se existe algum goleiro que ele realmente respeita, reconhece, que está jogando mais ou menos... Porque o Lauro não serve o Deola, não serve o Júlio César, não serve... Estou falando do gol que ele tomou ontem. Não, realmente, ele teve oportunidade no Internacional de Porto Alegre. Mozelli, o goleiro está lá para tomar gol, e é bom, o goleiro tem que tomar gol, tem que tomar peru, tem que tomar golaço mesmo. Eu sinto uma exigência muito grande do senhor para com os goleiros. Mas o goleiro, o Monteiro sempre falou, esse é um ditado popularíssimo no futebol, acho que o mais antigo. Um grande time começa com um grande goleiro. O Deola ontem também falhou no gol, não pode tomar um gol daquele. Chamou gol. Tem razão. Você tá jogando um jogo, por exemplo, você está jogando numa decisão com um Grêmio de Porto Alegre.
toma um gol desse, ele não é difícil, não é fácil para virar depois. Então o goleiro é meio time. O Denis hoje também complicou. Mas Júlio César. Não, peraí, o Denis hoje fez várias defesas. Fez também, mas no gol. Por favor, vocês estão brincando. No gol ele devolveu a bola, bateu no zagueiro, por isso que veio. Foi atrapalhado. Foi atrapalhado. Uma batida curta ali, muito fechada do Elano, do escanteio. O Denis pegou 4 bolas impossíveis, gente. Pelo amor de Deus. Sabe o que acontece? Se recuperou. É que o senhor marca o Júlio César do Corinthians, e o Júlio César também faz um monte de defesa, e depois aquele negócio do bracinho de crocodilo. É bola que tem que pegar. Entendeu? Então, ele também sai atrapalhado. Quem faz é você? Então, você está falando deles também, porque saiu atrapalhado lá e aconteceu com os... Agora não. Então não vamos nivelar por baixo. Você falou do Júlio César, bem lembrado. Quando no jogo da Libertadores, no último lance, você não sabe nem se foi o Chicão ou foi São Jorge que tirou aquele gol. Então, ele falhou outra vez. Eu sei. Mas precisava dele naquela hora. Gente, nós temos que entender que o Rogério Ceni está nessa fase aí, volta, não volta, o Marcos parou e o Dida acabou. Eu sei, mas... Então nós temos que renovar. A safra é essa. É isso. Tem que fazer jogar. Começa com o menino do Santos lá. Por que não está na seleção ainda? Agora que vai? Aliás, o Mano estava observando bem os 2 goleiros lá e o restante dos outros 20, né? Mas os reservas que entraram, ele foi assistir. Se ele foi assistir outra coisa, ele foi assistir e viu o Lucas jogar. Mas daqui a pouco a gente vai falar desse clássico. Quantos pontos o Palmeiras... Bom, nós temos aí, deixa eu pegar aqui a tabela, para não falar besteira. 32 pontos o Palmeiras. O Palmeiras tem 32 pontos, tem mais 15 para jogar. Não é isso? São 5 jogos, vezes 3, não é? Mais 15... Está reclamando já que quer falar de novo. Espera um pouquinho sua vez. Eu não falei do Palmeiras, você já mudou o assunto. Eu não falei do Palmeiras, os 2 falaram. Ele adora falar do Palmeiras. Eu não falei do Palmeiras. O Monteiro ama o Palmeiras. Ele adora falar do Palmeiras. Depois você me dá uma cansa. Pô, Gine, faz uma gentileza para mim. Congela o Monteiro para mim, por favor. De novo? Congela o Monteiro. Isso. Deixa ele assim, com essa mão levantadinha assim. Congela ele. E deixa frisada essa coisa. Vou deixar 2 minutos aí. É brincadeira. Jorge, quando a coisa está aqui tranquila, né? Todo mundo feliz com a vitória, ele vem aqui tumultuar o ambiente. É a camisa do Corinthians, né, Carlos? Camisa do Corinthians de novo. E ele quer tumultuar o Palmeiras também. Né? Palmeiras 32 pontos, faltam 15 ainda para jogar. Não é? E se o Palmeiras passar na primeira colocação, ele vai pegar o 8º colocado, gente. Teoricamente, o Palmeiras já está numa semifinal de campeonato. Não pode acontecer o que aconteceu ano passado, né? Pipocar para o Corinthians. Pois não, Sr. JB Monteiro. Eu acho que o Palmeiras vai terminar essa primeira fase em primeiro lugar. Ninguém tira do Palmeiras. O Palmeiras está administrando a Copa do Brasil. Quando o Santos está sendo apertado já pela Copa Libertadores, tem jogo importante no meio de semana, Corinthians também. O São Paulo sabe da obrigatoriedade de vencer a Copa do Brasil. Então, desses 4 grandes, quem está mais à vontade é o Palmeiras. Talvez até seja por isso que o Palmeiras esteja liderando o campeonato. E aí, Monteiro? Olha, Carlão, se você for analisar pelo Campeonato Paulista, eu já vou continuar com aquele negócio que o Palmeiras só pegou morto, isso está na cara. Pegou o time da Ponte, que é um pouquinho, já deu uma derrapada no segundo tempo, se a Ponte aperta um pouco, empata o jogo. Mas tudo bem, vamos lá. Você sempre disse que o Palmeiras é um time limitado, né? O Murilo tem razão. O Palmeiras é um time mais encorpado, já parece um time de futebol, já é mais encorpado. Mas não tem banco, não sabe, para substituir a altura que está jogando. Então, para final, isso vem cartão amarelo, vem um monte de coisa, é contusão do jogador, mas não é isso a preocupação. A preocupação é o seguinte: se você pegar os 20 clubes do Campeonato Paulista, tirou os 4 grandes, o resto é lixo. Inclusive o Paulista. Tudo, lixo. Esse lixo não é pejorativo, né? Esse não, lixo não é um lixo, esse time fraco, time ruim, time de interior assim, de várzea. Assim. O Mojimirim aí destaca um pouquinho. E nem Ponte e Guarani também não colocam junto com o Mogi. Acho que o Mogi é melhor que os 2. Eu concordo com você, viu? Né? Aí você tira Corinthians, você tira o Santos, que está preocupado com o Libertadores, e o São Paulo tem formação. Sobrou quem? O Palmeiras tem um time mais encorpado. Claro. Nós falamos no começo. Então, você veja bem. Agora, vamos ver na hora dos clássicos como é que vai ser a coisa. Não, eu vou tirar o mérito do Palmeiras, acho que fazer uma bela campanha, é o primeiro lugar, é líder e tal, tudo bem. Não estou de marcação. Mas só que tem isso aí. A hora da onça beber água. E o Barcos, hein, gente? Finazzi. Ele tá jogando demais, gente.
Finazzi. O cara olha, o cara tá jogando uma barbaridade, Moselli. É Defende aí o barco, ele Ele quer afundar o barco Tio de todo Finazzi. jeito. Ele Importado. nenhum jogador vira ídolo em 7 jogos. Ele nem faz 6 gols. Ah, vira. Carlito Teves. Virou ídolo ou não virou? Em quantos jogos? Ah, demorou um pouco. João. O Você tal quer do comp- Montijo. Você quer comparar o Montijo. Carlitos Teves com o Barcos? Não, eu estou falando pra ele. Monteiro. Estou falando pra ele. Mas você falou que deu um jogador mas vira. deixa Mas você- o Montijo também. Ó, Desde o começo. Monteiro. O cara pegou na bola. Meu, quem jogou bola sabe isso aí. Moselli jogou bola? Você sabe isso. Você vê o cara no campo. O A Barcos hora que sabe ele jogar, toca a Monteiro. bola, você já sabe se o cara é da profissão ou não é. Ele é da Ele profissão, da Monteiro. profissão, Barcos? Monteiro. O Barcos é da profissão. É, Monteiro. Manda colocar aqui no O Barcos tem Monteiro. não tem hoje, O Barcos, né? apesar de ser um pouco Ah, lento, meu Deus. faz um trabalho de pivô Barcos, maravilhoso. Tio Vira. Finazzi, rapaz. Ele não é pesado, Tio Monteiro, é um Finazzi. jogador leve. Tio Finazzi, que é isso? Olha, ele tem uma Vem lá. facilidade que ele joga com os 2 pés. Um Ele de cada fica vez. falando pra Ele é todo grande, mundo. sabe jogar, sabe jogar de pivô. Não, Ele não, fica não. falando pra todo mundo. Mas é isso, cinturão de aço. Finazzi que precisa- Cinturão de É um aço. jogador que preocupa, Não, Monteiro. não, Que não, isso? Eu adoro o jogador Tem sem qualidade, trabalho de tem fazer. qualidade. Sem trabalho de fazer, é o cara Pergunta que faz pro gol. Neto lá. Tem Conversa com o Neto, qualidade. Neto. Antes de contratar o Barcos, Tem já deu qualidade, toda a Monteiro. biografia dele. Murilo, tem agora tem uma comemoração, né? Que é o Pirata. Pirata. Como é que é? Faz aí, Murilo, quero ver. Não, eu não sei, né? O Tampar apelido o olho e dele levantar a é mão. El Pirata, né? El Pirata. ó. El Pirata. Tem que E levantar a mão. Tem o gancho ainda, né? Eu tô falando dele, cara, estou insistindo, porque eu assisti 3 jogos na Sul-Americana, Monteiro na LDU. persegue, tá na perseguindo, LDU. tá Ele perseguindo. jogando na LDU. Quem viver, que é um verá. time difícil de jogar, mas ele se destacou muito, por isso que o Filipão foi buscá-lo. Se esforçaram para trazer. E deu certo. É o tipo do jogo do Filipão, do Rio Grande do Sul. Mas Tá é verdade, trombada, Monteiro, esse é o paulada, jogo mesmo. sabe? Mas que isso? Futebol é isso. Mas ele ficou Futebol campeão. é arte, meu amigo. Mas ele ficou campeão Futebol é da arte. Libertadores, Monteiro, com o Paulo Nunes e o Jardel. Mande a sua mensagem para cá, @CamaroteRP pelo Twitter e pelo facebook.com/TV Rede Paulista. Outro jogo que agitou o Campeonato Paulista nessa 14ª rodada foi o empate do Corinthians. Estava perdendo de 3-1 para o Comercial, empatou o jogo aos 46 e aos 49. O Geninho saiu reclamando, dizendo que o Corinthians foi favorecido. Eu vi os lances. O resultado normal para mim seria 3-2. O juizão do jogo deu muito tempo de acréscimo, na minha opinião. E tem um pênalti aí que deram para o Corinthians, o primeiro gol lá, que para mim não foi. E aí, Monteiro? Imagina. É só você e o Milton Neves que acha que não foi Olha lá. pênalti. É só Olha você e o Milton Neves. lá. De Não. novo. Não, eu nem comecei a comentar o jogo. O Corinthians tem a obrigação de ganhar do Comercial com o quarto time, não com o time misto. O quarto time do Corinthians tem obrigação. E não o sufoco que passou hoje. Mas isso é Corinthians, a torcida empurra. Lá em Ribeirão ainda, a torcida é muito grande do Corinthians também, a nível Brasil, né? Não é só em Ribeirão, em São Paulo, na capital. E o que o juiz deu? Ele deu 3 minutos, esses 5, 8, ele deu 3 minutinhos. Só um minutinho que a gente vai falar do Corinthians. Vamos ver os gols do Palmeiras contra Vamos lá. a Ponte Preta, que eu prometi aqui. Coloca na tela, Guilherme. Eu acabei deixando passar batido. Esses os gols da vitória do Palmeiras. Daniel Carvalho, né, Carlos? Toque que ele deu. Que tapa, hein? Quem fez o gol foi o Juninho, né? O lateral esquerdo. O lateral que veio do esquerdo que é Figueirense. muito bom, né? Ele foi considerado o Juninho dos melhores do Quem é o rapaz brasileiro que tá no bravo? passado. Quem é o rapaz que está bravo da Ponte? Ah, não passou. Olha o gol que eu falei do Laura. Meu Deus do céu, como é que pode um Seu goleiro Marcos tomar um gol Assunção assim? na falta, né? Olha lá. Olha o gol. Muito parecido com o Ronaldinho Gaúcho na Copa. Ah, pode, Aquele gol da Inglaterra de 1-0. É. Isso, parecido mesmo. Você acha que fala do Lauro? Não, eu acho que todo goleiro está falhando hoje. Tem que ter Mas essa, você acha que essa fala nesse renovação. jogo? Claro Ele que bateu foi. bem, foi mais mérito do Marcos. Não foi falha. Aleluia, Foi, falha. Moro. Foi muito Dava mérito. pra pegar essa Murilo bola concordou certa. comigo. Dava pra pegar, claro que dava. Nem com um Falhou. foguete. Olha o Deola aí também, não olhada, Monteiro. Viu? Goleiro do Murilo. Cobrança de escanteio, E o o Deola Ferron vai chamou gol. fazer. Aí o Deola Como é não. que pode? 2 metros de altura. É. A bola veio saindo. Eu acho que aí o Deola não falhou. É apenas uma opinião, respeito a de vocês, mas acho que aí que não houve falha do Deola. Não falhou, mas chama gol, né? Chama gol. Aí ele gosta de um gol tomado, né? Não dá pra passar o gol do Lauro de novo?
Dá pra A falha do Lauro? Dá pra passar de novo. Coloca de novo os gols do Palmeiras aí. Eu quero ver isso aí que você está falando. Não, quero ver. Que eu acho essa que discussão nem aí... com foguetinho, amarrado no calção, ele pegava isso aí. Mas era com foguete. Tá adiantado e sabe quem vai bater. Não, esse é o primeiro. É o primeiro, mas não, tem que ter cuidado. O zagueiro tá bravo pra caramba. Sabe como é que a Assunção bate bem, Monteiro. A bola era, eu acho que era pegável. Se ele tá embaixo do gol, ele mata no peito. Tinha chance dele pegar. Ele ia ver direito, deixa eu colocar o óculos aqui. Eu concordo, Monteiro. Marcos Assunção não tem ele bate muito bem a bola, cara. Mas onde ele tá já? Onde ele tá o quê? Adiantado. Agora que ele apareceu. Olha lá. Tá em cima Que dele. isso, em cima dele, Monteiro. É. Se é o Dida, ele bate com a cabeça na trave. O Dida. 40 anos. Olha lá. Não pode, viu, gente? Lá vem Não, eles e querem ele vem ressuscitar. falhando muito, o Lauro, né, Carlos? Falhando muito. Tá comprometendo o resultado da Ponte Preta, né, nesse jogo. Voltou muito diferente do que era, né? Ficou muito tempo sem jogar no Inter, né? Ficou na reserva. Na regra 3 lá. Eu acho que o Moselli tem uma perseguição com todos os goleiros do Brasil. Não. Né? Muito bem, tá aí a vitória do Palmeiras 2-1 contra a Ponte tem Preta. algum goleiro que ele pode dizer que é uma pessoa Vamos confiável? continuar ao longo esse restinho de ano, pode ser que ele arrume um goleiro Eu falei, o Rafael dos Santos. que ele elogie. Menino tem 22 Então, anos. por favor, vamos ao jogo do Corinthians. O senhor assistiu o jogo do Corinthians? Eu assisti. O senhor Do achou o Corinthians quê? eu não assisti, cara. Assisti Mas- o clássico. O senhor não viu nem os melhores momentos, não ficou sabendo o que aconteceu lá em Ribeirão? Não, eu vi os gols, mas eu não assisti o jogo. Assisti o jogo do São Paulo e Santos. Carlão, o jogo do Corinthians é o comercial no sufoco, partindo pra cima que nem louco, jogando tudo ou nada, porque já na classificação, eu estava conversando com o Murilo aqui, Já era. eu acho que já foi, né? E o Corinthians entrou com a camisa, sabe, bonitão, achando que o jogo tá ganho. Jogou nada. Aí acordaram, sabe, foi pro vestiário, aquela coisa toda. Agora, eu acho que foi justo, o empate seria porque o Comercial jogou muito bem no primeiro tempo e o Corinthians conseguiu controlar as coisas no segundo. Então o empate foi justo e não tem nada desse negócio, porque foram 3 minutinhos só que o árbitro deu. Aliás, ele deu 2, depois da comemoração ele deu mais 1. Mas Monteiro, agora vai. não é bem vai. assim, né, Monteiro? Ah, Eu acho que para é totalmente com diferente isso, a situação. Vai jogar a culpa agora que foi rebaixado? por Não, causa você falou que o Corinthians do tem que ir árbitro. até com a quarta Houve um divisão. exagero no desconto, gente. Houve exagero. Se é ao contrário, ele termina o jogo com 47. Sempre Mas favorece ele deu o 2 Corinthians. minutos, Carlão. Depois ele deu mais 1. Então não tinha que dar mais uma. Por causa daquela confusão toda. A grande cara. questão é que o time do Comercial estava reclamando desculpa, de uma bola na mão na hora que o goleiro soltou a bola, que o atacante do Corinthians ia colocar na mão, mas não Será colocou. que é só coincidência? Ou todos os jogos do Corinthians sempre tem um assunto polêmico? Vocês já perceberam isso? O Não, Paulista mas isso- também. O Paulista fez 9 pênaltis. Toda hora tem um lance Todo polêmico. jogo Mas do a gente tá Paulista falando tem. do Corinthians Então, mas agora. eu estou falando... O Paulista é sempre prejudicado, como você tem exemplo. toda a razão. Estou dando como exemplo o Paulista. O Sempre Corinthians tem um toda negócio hora pra- tem um senão. Mas é Ou o tem lá um coração do pênalti Monteiro que faz esquisito. Se é pra coitada da portuguesa, não marca o pênalti. Mas vamos entender também uma coisa, né? Ó, o Corinthians está disputando a Libertadores, entendeu? Tá querendo ser campeão da Libertadores. Tem que jogar o Campeonato Paulista contra o Comercial em Ribeirão Preto. É duro. Né? É que vestiu a camisa do Corinthians tem que ter motivação mesmo, mas que é duro, é. Agora, Né? você Tem que vê estar é motivado ali. interessante. Você vê que interessante é o futebol, por isso que às vezes a gente é pego de surpresa. O Comercial com esse time aí empatou com o São Paulo no Morumbi. 1-1. Faz parte do futebol. 10 segundos para cada um para falar sobre o 0-0 do Corinthians na Libertadores, jogo que aconteceu no México. Moselli. Olha, por surpresa, eu achei que o Corinthians jogou até bem lá. Jogou um time arrumado, jogou com o espírito da Libertadores. Isso aí pelo menos deu para ver no time. Agora no final do jogo, quase perde o jogo. Monteiro. Perfeito. Eu acho que Libertadores, todo empate fora, é um alto resultado. O Corinthians soube levar o jogo, jogou melhor no primeiro tempo até a metade do segundo. Depois tomou um sufoquinho que é normal de Libertadores. Acho que o Corinthians, de todas as Libertadores que jogou, o Corinthians está mais à vontade. Não quer dizer que vai ganhar, mas parece que o time está mais... menos... Maduro. Confiante, né? Palavra Carlos? essa. Confiante. Mais maduro e com uma condição de responsabilidade um pouco mais tranquila. Vamos aguardar o que vai acontecer na sequência. Eu vou para um rápido intervalo comercial e na sequência tudo, muito mais sobre o Paulistão, sobre o Clássico e a vitória do Paulista 2-1 contra o 15. Não sai daí, o Camarote volta já já.
Muito bem, estamos de volta com um pouco mais do Camarote RP. Continue mandando sua mensagem através do Twitter, @CamaroteRP ou pelo facebook.com/TV Rede Paulista. Bom, daqui a pouco os resultados. Gente, vocês evidentemente assistiram, acompanharam o clássico. Foi um jogo de arrepiar, foi um jogo de 5 gols. O São Paulo saiu na frente, depois o Santos incorporou, empatou, enfim, teve jogador expulso. À vontade para falar do clássico, começando por você, Murilo. Foi um jogaço de bola, hein? Foi, na minha opinião, o melhor jogo agora do Campeonato Paulista. Acho que o melhor jogo do ano também, muito disputado. O São Paulo começou matando o Santos totalmente. Se não me engano, aos 14 minutos foi a primeira vez que o Denis pegou na bola, o goleiro do São Paulo. Então o São Paulo pressionou, fez 1-0 com um golaço do Casemiro. Perdeu 4, 5 oportunidades, porque o São Paulo poderia ter matado o jogo no primeiro tempo. E não fazer isso contra o Santos é perigoso demais. Tanto que o Santos no segundo tempo, quando estava 1-0, logo no começo empatou e teve a expulsão do jogador do São Paulo. Ou seja, o São Paulo em 5 minutos jogou tudo fora aquilo que tinha feito no primeiro tempo. Só que mesmo assim, mesmo com o jogador a mais que o Santos tinha, o São Paulo foi melhor, continuou melhor na partida, né? Fez o 2-1, tomou o 2-2 e aí o Lucas desequilibrou realmente, ele fez uma partidaça hoje, né? O Neymar teve lampejos, mas o que o Lucas fez hoje foi realmente uma partida de uma pessoa que está vencendo na profissão, está crescendo demais. Então, parabéns ao São Paulo. O jogo de hoje realmente enaltece o que o São Paulo tenta fazer desde do início do ano, né? Valeu realmente as contratações pelo jogo de hoje. Olha, Monteiro, eu vou dizer uma coisa, hein? O Leão está surpreendendo. Ele fez uma substituição hoje no segundo tempo, quando o lateral do São Paulo, menino, Rodrigo Caio. Rodrigo Caio. Foi expulso, ele foi muito infantil na expulsão. Foi depois do empate do Santos. Sim. Do 1-1. Mas ele fez uma substituição muito interessante. Tirou o Jadson do jogo, recompõe com o Pires ali, pôs o Pires na lateral direita, e depois tirou o Luiz Fabiano para colocar um Beck. E foi assim que o São Paulo ganhou o jogo. Quando a gente esperava, Monteiro, um Santos mais ofensivo, né, que não fugisse aí das suas características, botou Elano no jogo, o time ficou lento. O Santos, não sei se o time estava cansado, pode até ser, porque jogou no meio de semana lá no Peru, numa grama sintética, mas eu vi um Santos muito diferente no jogo de hoje. Bom, eu, Carlão, sinceramente, na escala da produção, eu estava escalado no jogo de Corinthians e Comercial e Corinthians, né? Então eu vi os melhores momentos depois da Bandeirantes, eu vi os melhores momentos e achei que realmente foi um jogaço. E se o Leão continuar assim, o que eu acho que não vai continuar, porque hoje ele já começou a estufar o peito de pombo dele, o São Paulo vai longe. O São Paulo tem um elenco muito forte. Eu sempre gostei do Leão como técnico. O que atrapalha ele é a máscara, né? Ele é muito mascarado, aquela coisa toda, aquele peitão de pombo, que eu sei, porque não sei o que lá. Então isso não é legal. Ah, quer dizer que quando você fala peito de pombo é que o cara é mascarado, é isso? O cara é mascarado. Ah, o cara é mascarado. Não é eu que falo, né? O ditado diz, né? Porque eu só vi que o pombo tem aquele peito estufado para frente. Então todo pombo é mascarado. Todo pombo é mascarado. Você não pega muito no pé do Leão. Não, ele ficou desempregado quase 5 anos. Foi uma pedregação para ele, né? Pois é. Então, mas eu gosto do trabalho dele. Mas eu acho que atrapalha ele é a máscara, né? É a grande chance que ele está tendo. E o Muricy foi muito feliz hoje, o time está cansado, cara. Você não pode analisar também, os dois times são muito bons. Então por que ele não pôs o time reserva para jogar? Então, isso é cara na cabeça dele. Sei lá, ficou com medo de tomar uma goleada. Eu acho que o peito de pombo é o próprio Muricy. Não, mas eu vi a entrevista do Leão depois, sabe? Ele já começou, porque todos nós vamos dormir hoje muito contentes. Será que não é o jeito do Leão se expressar que às vezes é mal entendido? Porque o Leão mudou muito. Eu não estou defendendo ele. Sim. Eu acho que você tem toda a razão. Mas eu acho que às vezes, cara, existe uma intolerância muito grande com o trabalho do Leão. Eu até acho que ele vai arrumar uma confusão já. Eu concordo com tudo que você está falando. A hora que ele estiver por cima da mortadela, como diz o ditado popular... Aí ele briga com alguém, né? Briga com alguém. Ele vai brigar. É o histórico dele, né? O lobo perde o pelo, mas não perde o vício. Vamos ouvir o Moselli. Esse estava escalado para assistir o jogo. Vamos ouvir o que ele vai falar. Gostou do jogo, Moselli? Gostei. Eu fiquei surpreso. Para mim, o Muricy, Carlos, é o melhor técnico do Brasil. Inclusive, deveria estar na seleção.
E o Leão, ele fala muito a semana inteira. Ele só não foi no programa da Hebe e da Ana Maria Braga. A Hebe foi operada, moço. Ele tá dia da Hebe. Um abraço à Hebe aqui. Eu sei, mas só os únicos programas que ele não foi. Mas hoje, o Leão deu show. A Hebe tá hospitalizada. Eu sei, não, mano. Não foi esse desde que ele assinou. Vocês não perdoam. Hoje, ele foi bem melhor que o Muricy. Eu vou tentar falar a minha opinião. Por quê? Claro que Ele pôs o menino Rodrigo Caio para marcar o Neymar. Foi visível. Onde o Neymar ia, o menino ia atrás. Aliás, o Neymar não pegou na bola isso no que eu ia primeiro falar, tempo. então, isso que eu ia falar, deixa eu terminar agora. O Neymar, ele não saiu daquela posição dele. E o Muricy pertinho do banco aí. E o Cortez descia toda hora pela esquerda. Então o Neymar, eu queria te fazer, para fugir da marcação, ele ir lá para o lado direito, nas costas do Cortez. Inverteu o lado. Inverter, mudar. Ele ficou o primeiro tempo inteirinho aí, o Muricy vendo que o cara tá marcando e ele também. Ele, Neymar, poderia ter chamado mais o jogo. Não chamou. Então hoje eu acho que foi uma vitória do Leão, do Luiz Fabiano e do Lucas. O Luiz Fabiano, para alegria de muita gente que gosta dele, que é um jogador, na minha opinião, estável, mas hoje ele jogou muito bem. Moseli, você que assistiu o jogo também, uma observação. O Denilson jogou muito hoje também. Jogou também. E o Casimiro? O Denilson, o Casemiro. E o Casimiro? O São Paulo matou o Santos completo no primeiro tempo. Foi assim, um show de bola. O Casimiro meteu uma bola no segundo tempo, ele falhou no gol de empate do Santos. Ele foi sair jogando, ele deu nos pés ali do Allan Kardec, se eu não estou enganado. Mas ele deu um lançamento pro Lucas no costado ali do lateral esquerdo. Jogou muito. E ele tem ele tem um senso de lançamento, ele tem... Eu até falava aqui, logo quando a gente começou esse programa, não sei se vocês se lembram, que existia muita rigorosidade no Casimiro. O Casimiro é apenas um moleque, tem 19 anos. Então o que resta saber? Aí que eu defendo o Leão. Não, hoje ele foi bem. O Leão está conseguindo ali melhorar as principais peças do São Paulo. O Lucas na mão dele está crescendo, e o Lucas é um menino, não vamos comparar com o Neymar, pelo amor de Deus. O Casimiro, que é um garoto, também está crescendo demais na mão do Leão. E tem esse lateral que foi expulso, que é um belo jogador. Rodrigo. Sim. Então, tomara que eu e o Monteiro estejamos errados. Mas, em relação ao Leão estufar o peito, né? Mas eu acho que tem muito dedo da diretoria do São Paulo nisso. Eu acho que a diretoria do São Paulo chega antes do Leão, né? O Leão fica como meio treinador e a diretoria do São Paulo faz um trabalho especial. A gente já sabe que eles têm um trabalho muito bom com as categorias de base e o valor desses meninos aí realmente é incomensurável. Então, eles estão evoluindo em mentalidade, estão evoluindo em capacidade extra-campo e, consequentemente, isso reflete lá dentro. O Casemiro jogou muito, o Lucas jogou muito e eu, na visão ali, o Denilson pegava a bola toda hora e partia para cima, coisa que ele estava de volante antes. Ele estava de meia hoje. Jogou muito melhor que o Jadson, né? Esse trabalho que o Rodrigo está falando aqui, o São Paulo sempre fez. Quando estava o Adilson, quando estava o Muricy, sempre foi feito isso aí. Então o mérito é muito mais pro Leão. Eu acho que está fazendo um excelente trabalho. Hoje ele engoliu o Muricy. Só vamos esperar que ele continue desse jeito. Sim, sim. Vamos aos resultados do Campeonato Paulista. Chegamos à 14ª rodada. O campeonato está chegando no final, na sua primeira fase. Faltam 5 jogos, 5 rodadas. Ituano 2, São Caetano 2, Guarani 2, Mirassol 0, Guaratinguetá e Mogi 1-1, Palmeiras 2, Ponte 1. Esses jogos aconteceram ontem. Hoje, Catanduvense 2, Linense 2, São Paulo 3, Santos 2, Comercial 3-3 com o Corinthians, Oeste 3, Portuguesa 2, Bragantino 1, Botafogo 1 e o Paulista venceu o 15 de Piracicaba 2-1. Já temos, Guilherme, a classificação do campeonato para colocar na tela ou temos os próximos jogos antes? O que você prefere? Vamos aos próximos jogos, 15ª rodada, que vai acontecer tudo no final de semana que vem. No meio de semana não tem jogo. Dia 24, sábado, São Caetano e Catanduvense, Portuguesa e Comercial, Mirassol e São Paulo, Ponte e Guarani. Depois eu vou falar sobre essa partida, o que aconteceu ontem. Botafogo e Ituano, no domingo Corinthians e Palmeiras, Santos e Bragantino, Linense e Mojimirim, Oeste e Paulista e 15 de Piracicaba e Guaratinguetá.
Nós tivemos no meio de semana passado, na quinta-feira, um confronto no Sub-17 entre Ponte e Guarani, no Brinco de Ouro. Saiu uma briga muito grande, um torcedor do Guarani recebeu pauladas e cacetadas na cabeça e ontem foi decretada a morte cerebral desse torcedor chamado Anderson. Esse jogo Ponte-Guarani, que deveria acontecer no sábado no campo da Ponte, pode não acontecer. Ontem, num trabalho em Campinas, a Rádio Bandeirantes, nós colocamos os dois presidentes para falar. E o presidente do Guarani vai, nesta segunda-feira, na sede da federação, tentar o adiamento dessa partida, mediante a morte desse torcedor. É uma pena que realmente nós tenhamos ainda dentro do futebol essa violência, essa barbaridade, não é? Não sei o que vai acontecer, pode ser que o Coronel Marinho disse que não tem jeito e não tem tempo hábil para mudar a partida. O Guarani disse que não entra em campo para jogar. Não precisa nem mudar de local, mas tem que ser colocado em outra data. E nessa segunda-feira, em relação ao derby em Campinas, nós teremos novidades. Uma pena, uma tragédia, essa morte envolvendo aí o torcedor. Não cabe, né, mais, Moselli, esse tipo de coisa no futebol. Já apareceram sugestões, eu achei que a principal de todas elas, que a imprensa está falando também, que nem Guarani e Ponte. Joga o primeiro turno, no campo do Guarani, só a torcida do Guarani. No campo do Moisés do Carelli, só a torcida da Ponte. Era uma saída, mas infelizmente as pessoas, elas teimam em insistir numa situação insustentável. Vamos à classificação do Paulistão após 14 rodadas. Palmeiras líder da competição, tá aí. A classificação do Paulistão, Palmeiras 32, São Paulo e Corinthians 31, Santos 27, Mogi 27, Guarani 26, Ponte 24, Bragantino 23, segura a tela um pouquinho, Paulista 19 e Linense 19. Se o campeonato terminasse hoje, o Paulista estaria na Série D. Só que tem muito campeonato pela frente aí, gente. Vamos com calma. Virando a tela, por gentileza, classificação do Campeonato Paulista. Paulista na 9ª colocação e o Linense na 10ª colocação. Vamos à 11ª colocação até a 20ª colocação do Campeonato Paulista. Classificação está aí. Mirassol 18, São Caetano 16, Ituano 15, Portuguesa 14, Oeste 13, Guaratinguetá 11, Botafogo 10, Catanduvense 10, 15, 8 e Comercial 8. São os piores da competição. Aquilo que a gente projetou lá atrás, acho que não vai mudar, né, gente? 15 e Comercial já estão na Série 2. Alguma dúvida disso? Nenhuma. Nenhuma. É que eles brigam com o Guaratinguetá, né? Então pode acontecer um milagre, mas que a gente muito prejulga ali em relação ao Paulista. Mas o Guaratinguetá está no bolo ainda, né? O que não podia ter acontecido é essa vitória do Oeste aí. Essa vitória do Oeste aí não estava dentro da previsão. Mas você está falando de Série D? Não, eu tô falando em relação... Lá. Porque o Oeste está ganhando moral. É a segunda vitória consecutiva do Oeste, entendeu? Dá uma olhadinha ali o só. Paulista vai lá. O Oeste já está na Série C. Entendi o que o Carlos falou. São 3, 6, 2, 12, É o jogo de lá. 15. É o jogo de lá, São Monteiro. O Oeste está na Série C. Não, estou fazendo um cálculo aqui do Botafogo em relação ao Paulista. 10 pontos contra 19 do Paulista. Eu vou para um rápido intervalo comercial, gente. Na sequência, a gente volta para falar do Paulista, da vitória 2-1 contra o 15 de Piracicaba, jogo que terminou agora há pouquinho no Jaime Sintra. É um rápido intervalo e voltamos já já. Tudo bem, eu estou anotando aqui os jogos na sequência do Paulista. O Paulista ganhou de 2-1 do 15 de virada em casa, depois do Bragueto ter metido a mão no Paulista, deu um pênalti contra o Paulista que não existiu. Aliás, o Paulista já tomou uns 10 pênaltis nesse campeonato, né? Fizeram uma força para colocar o Paulista na segunda divisão, mas não vão conseguir não, viu? Paulista, se Deus quiser, vai dar muita alegria ainda. E as parabéns ao Luiz Carlos Martins, aos jogadores que jogaram muito mal hoje, né? De novo, o Barbosa foi... O segredo é o seguinte... Eu nem sei se saiu o Barbosa no intervalo. Saiu? É só tirar o Barbosa que melhora. Mas o negócio é o seguinte. O Paulista tem pela frente. Moselli, me ajuda aí. Você que está com o controle aí. Próximos jogos do Paulista no Campeonato Paulista. Paulista joga com o Oeste domingo lá. Depois joga com o Palmeiras aqui na quarta-feira.
Depois joga com o Mojimirim, lá, que o Mojimirim vai estar disputando a vaga, com o Corinthians no Pacaembu e fecha com o Bragantino aqui. Bom, Monteiro, o Paulista tem 19 pontos, faltam 5 partidas. Entre essas partidas tem Corinthians fora, Palmeiras em casa, Oeste fora e Bragantino em casa. Quantos pontos você projeta para o Paulista até o final do campeonato? 3. 3 pontos. 3 pontos com o Bragantino em casa. Só. O resto é 0. Chance nula. Oeste, não tem jeito. Palmeiras, Mojimirim, Corinthians, muito difícil, muito difícil. Vamos fazer um jogo de compadre com o Bragantino em casa. Eu acho o seguinte, que o jogo do Paulista, se quiser conquistar alguma coisa em relação ao brasileiro, tem que ganhar do Oeste fora. O que você acha, Murilo? É o primeiro passo, né? Eu acho que o Paulista tem que primeiro visualizar esse jogo do Oeste aí como uma final de campeonato. E, mais uma vez, eu quero entender aqui, nós não temos nada contra, é que realmente o time desandou, vem aí tendo essas vitórias, mesmo jogando mal. A gente gostaria muito de torcer para o Paulista estar na Série D e fazer uma campanha, mas são 5 jogos realmente complicados e tem que focar total no jogo do Oeste e saber que é uma decisão de campeonato. Como foi hoje? Só uma coisinha, Como foi hoje, né? Como foi hoje contra o 15 de Piracicaba, mais uma decisão contra o Oeste. Sim, mas é só que é fora de casa e eu não vejo recuperação no time do Paulista, cara. O time do Paulista, além de ser ruim, é um time de grosso. Não tem vontade, sabe? Você não sei, parece que está com amarelão, hepatite, sei lá, alguma coisa assim. O time não soa a camisa, não vestiu e falou, aqui é Jundiaí e aqui não interessa. Aqui é 3 pontos sempre. Perderam um monte de... Vamos falar de águas passadas, que não adianta. Vamos perder só tempo. Não, aí você está defendendo tua tese, eu acho que você tem toda a razão. Sim, então vai lá com o Oeste. Mas também você não precisa criar mais uma discussão. O senhor já discutiu com o Moser, vai discutir com o Monteiro. Discussão? Ele está defendendo a tese dele, o senhor defende a sua. Não, eu tenho que concordar com o Murilo e deixar bem claro que é o seguinte, ninguém é contra o Paulista aqui. Nós 4, sim, todo mundo torce pro Paulista aqui. 10 segundos. Mas aqui eu tenho que falar o quê? Não com o coração, tenho que falar com a razão. E a razão é essa. Moselli, você tem 30 segundos que a gente tem que terminar o programa. Rapidinho, mas primeiro dar os parabéns para o Luiz Carlos Martins, que foi uma flechada mesmo, o último tiro, a última bala que tinha, ele levantou o time em 2 jogos e ganhou 6 pontos. Parabéns para ele. Eu acho que agora o Paulista, de uma certa forma, saiu um pouquinho daquela pressão que estava. Então, com tranquilidade, eu acho que com mais uma semana dá uma arrumada no time. Moselli, boa semana para você. Obrigado pela participação. Boa semana, Carlos. Boa semana para os amigos. Monteiro, um abraço. Um abraço, boa semana. Murilo, um abraço, boa semana e viva o Palmeiras. Boa semana e o Federer ganhou mais uma hoje. Gente, obrigado pelo seu carinho, pela sua participação aqui. Sugestões, críticas, você pode mandar para camaroterp@tvredepaulista.com.br. Uma ótima semana e domingo que vem tem mais Camarote, às 20 horas para você, é claro, na TV Rede Paulista. Boa noite.